Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, gente, hoje eu quero começar essa aula de um modo bem diferente, certo? Eu quero começar com uma pequena reflexão e depois a gente dá continuidade com a nossa aula, tá bom? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu queria só deixar essa mensagem hoje para vocês, né? Não sei se vocês estão tendo um bom dia, mas eu espero que a partir desse momento vocês possam ter. Então é assim, né? Quarto ano, vamos agora para a nossa interpretação de texto. Bem, nós vamos trabalhar em cima, né, desse textozinho aqui que eu trouxe para vocês. Ele não é exatamente o texto que eu coloquei na atividade de vocês, né, mas é uma historinha que eu trouxe para poder dar um norte sobre como é que vocês vão fazer essa interpretação de texto, como é que a gente trabalha, como é que é interessante a gente trabalhar essa interpretação de texto. Não é só uma interpretação, não somente a interpretação do que o texto está falando, que também é muito importante, mas tem outros aspectos, outros traços que esse texto tem, que é importante a gente observar, né? Então, vamos ler. A história que eu trouxe hoje se chama O Passeio que Não Deu Certo. Uma história bem curtinha, mas que eu tenho certeza que vocês vão se identificar bastante, né? Então, vamos lá. O dia amanheceu chuvoso, igual a hoje. Alice não acreditou quando olhou pela janela e viu gotas transparentes caindo no jardim. Parecia que a chuva brincava com as plantinhas, mas nem a brincadeira das gotinhas a fez se animar. Alice havia programado um piquenique com as amigas. E agora, o que fazer? Mamãe viu Alice toda borocochô e disse bem animada, já sei! Sabe o que, mamãe? Perguntou Alice. Nós iremos para o museu. Alice só balançou a cabeça e pensou, mamãe não entendeu nada. Esse texto, gente, a autora dele se chama Isabel Cristina S. Soares, né? Como é que a gente vai trabalhar a interpretação desse texto? O que vocês acharam dele? Né? Bem curtinho e bem legalzinho, né? E com certeza é uma situação, né, em que vocês sabem muito bem como é que a Alice deve estar se sentindo, né? Então, como é que a gente pode começar essa interpretação? Primeiro,
contando quantos parágrafos esse texto tem. Vamos contar quantos parágrafos ele tem? Como é que a gente sabe quantos parágrafos ele tem? Primeiro, gente, todos os parágrafos, eles começam com um espacinho, certo? Eles não começam no comecinho da linha, não. Sempre no começo do parágrafo tem um espacinho de mais ou menos dois dedos, depende da situação, mas sempre tem esse espacinho no começo. Então, vamos contar quantos parágrafos tem nesse texto, olha. Começando do começo da história, né? Essa frase que tem em cima não é o começo da história, é o título. Então, a gente não vai começar por ele, tá bom? A gente vai começar pela parte que fala o dia amanheceu chuvoso. Então, vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu contei 9 parágrafos, certo? Acompanhe a contagem, gente. Contei 9 parágrafos. Vamos ver aqui de novo, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 parágrafos, certo? Depois de contar, agora você vai enumerar, né? Você vai colocar um númerozinho em cada parágrafo desses, né? Vai colocar o número 1. De acordo com a contagem, você vai colocar o número em cada parágrafo, certo? Não dá para colocar no aparelho que você está usando para assistir essa aula, mas você pode colocar mentalmente, da mesma forma como eu estou fazendo, certo? E aí, se for necessário, para a gente poder identificar, né, os parágrafos de acordo com a nossa interpretação que a gente vai fazer agora, você pode contar novamente sem problemas. Então, depois de contar, de identificar quais são os parágrafos e enumerar, né, então a gente vai identificar agora quais são os parágrafos que mostram falas de personagens. Gente, lembra que eu falei para vocês na aula que a fala do personagem, ela sempre vem com um travessão no começo? Pronto. Vocês estão vendo aí o travessão? Ó, tem um parágrafo aí que tem uma fala de personagem que ele não começa com um travessão. Por quê? Porque a fala tá vindo depois, certo? Então, vamos contar, ó. Quais são os parágrafos que mostram falas de personagens, ó? São os 4 últimos parágrafos, estão vendo, ó? Os 4 últimos parágrafos são os que estão mostrando falas de personagens, ó. Os 3 primeiros desses 4, eles começam já com o travessão. E o último parágrafo, ele não começa com travessão, ele começa com uma frase que indica que a personagem vai falar, né? Vamos lá para a próxima parte. Quais deles mostram as falas de Alice e quais mostram as falas da mamãe? Vamos ver, gente. Quais mostram as falas da Alice? Ó, a gente tem os 4 últimos parágrafos, né? No caso são 1, 2, 3, 4, 5. No caso são o 6º, o 7º, o 8º e o 9º parágrafo, certo? E quais são os parágrafos que mostram as falas da Alice? Ó, tá vendo? Ó? São o 7º e o 9º parágrafo. O 7º e o 9º parágrafo são os que estão mostrando as falas da Alice. Vocês estão vendo quais são? O 7º parágrafo é esse que diz que a Alice fala assim, ó, sabe o que, mamãe? Perguntou a Alice, tá vendo? O outro parágrafo que mostra a fala da Alice é o 9º parágrafo que diz assim, ó, Alice só balançou a cabeça e pensou. Ela não falou, ela pensou, né? Mamãe não entendeu nada. Tá vendo? Então, aqui não representa exatamente uma fala, representa um pensamento. Mas vamos dizer que é como se fosse uma fala, né? Porque ela está sendo exposta. Então, depois disso, ó, quais são as falas que mostram, quais são os parágrafos que mostram as falas da mamãe? Olha, é esse aqui, ó, já sei. E o outro é nós iremos ao museu. Quais são esses parágrafos? São o 6º e o 8º parágrafo, certo? O 6º e o 8º parágrafo são os que estão mostrando as falas da mamãe, certo? Depois disso, ó, vamos passar para a próxima parte. Numa história, sempre há trechos que mostram que alguém está contando os fatos para o leitor. Quem é o leitor, gente? Somos nós, certo? E nesse texto, né, a parte que não está mostrando as falas das personagens, ó, é a contação da história, tá vendo?
nessa contação da história, quem conta a história é o narrador, certo? Quem participou das aulas presencialmente deve lembrar quando eu expliquei para vocês que existe o narrador e que existem vários tipos de narrador. Agora eu não vou entrar nesse mérito de dizer quais são os tipos de narrador, né? Agora é só para falar para vocês que quem conta a história é o narrador. Essa maior parte aqui do texto, ó, quem está se manifestando, né? Olha aqui, é o narrador, né? Até destaquei aqui para vocês, ó, quem conta a história é o narrador. Depois disso, né, vocês vão pegar o caderno de vocês e vão fazer o quê? Vocês vão copiar 2 trechos em que aparece o narrador dessa história. Vocês vão pegar 2 trechos dessa história, né, da parte em que é o narrador falando. Ó. Não é difícil, porque a maior parte do texto aqui é o narrador, certo? Então, vocês vão pegar só 2 trechos dessa parte que o narrador conta a história e vão copiar no caderno de vocês esses 2 trechos do narrador, certo? Só para que vocês possam identificar quais são as partes do narrador. Aí agora que é o momento de você pensar no significado, né, no que o texto está passando para vocês. Né? Agora, eu queria a opinião de vocês agora. Por que, gente, que na sua opinião, por que na opinião de vocês a Alice não se animou com a ideia que a mamãe teve, com a ideia da mamãe? Qual foi a ideia que a mamãe teve? Ela queria chamar a Alice para ir passear no museu. Agora, você percebe, né, pela frase, pelo modo como a Alice reagiu, né, que ela balançou a cabeça e disse, mamãe não entendeu nada. Por essa reação que a Alice teve, a gente já entende que ela não se animou. Agora, na sua opinião, por que ela não se animou? Tá em dúvida sobre isso? Dá uma lidazinha de novo no texto. Dá uma lidazinha de novo, né? Você pode até pausar agora o vídeo, ler de novo o texto, até você ter ter alguma ideia do porquê que a Alice não se animou, certo? Aí você vai e anota o que você acha, por que ela não se animou, né? E agora vocês vão responder pra gente, né? Pra si mesmos, né? E pra mim, né? Vocês observaram que em algumas partes aí do texto tem uns pontos de interrogação e alguns pontos de exclamação, não perceberam? Pronto, gente. O ponto de interrogação aí, ele está indicando, ó, é uma declaração, uma pergunta ou uma surpresa. E o ponto de exclamação, ele está indicando o quê? Você vai dizer o que esses pontos aí de interrogação e exclamação, o que eles estão indicando nesse texto, certo? Então, gente, então é isso, né? Espero que possa ter sido de grande ajuda essa explicação para vocês, que essa orientação possa ter sido clara, né? E aí vocês vão se nortear mais ou menos, né, por essa aula de hoje para poder fazer a atividade avaliativa de vocês, tá certo? O ideal é que você não pesquise, né? Você assiste essa aula e aí depois você faz a sua atividade baseada no texto que tem lá na atividade, tá certo? Então é isso. E antes de tudo, né? Antes de terminar, né? A atividade de vocês é a folha, né? Que foi entregue para vocês no último dia. Antes de terminar, eu quero dizer para vocês que vocês desafiem a sua inteligência, certo? Desafiem a sua capacidade, a sua mente, para que ela possa crescer mais, né? E que possa ficar para vocês, olha, essa mensagem aqui, ó. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Bom desempenho pra vocês, gente. Tchau!